Bom, como encerramento dessa festa dos 30 anos da primeira reunião do Conselho do Departamento, é um prazer extremamente grande e um privilégio poder apresentar o fundador do departamento, o professor Moisés Osenweig, que eu acho que não precisa de maiores apresentações nessa altura. Obrigado. Muito obrigado. Todos podem me ouvir lá no fundo, tudo bem? É a minha satisfação igualmente grande estar aqui nessa ocasião. Um filho que faz 30 anos já chegou à idade da razão, idade madura, mas é algo que não deu para me arrepender de ter participado da fundação deste departamento. Eu acho que continua sendo motivo de orgulho ter um filho como esse. Eu vou estar falando então sobre tunelamento da luz e grande parte, bom, uma versão muitíssimo mais extensa do que eu poderia apresentar aqui, vai estar aparecendo como um capítulo deste livro, Progress in Optics, que é uma série de volumes que vem sendo publicados há 50 anos, e esse é exatamente o volume comemorativo dos 50 anos da publicação dessa série. Vamos, de início, perguntar o que é o tunelamento. Vou mudar as paredes. Então, eu preparei essa palestra, essa apresentação no exterior, não pude traduzi-la em português, mas ela parece em inglês. Mas, então, pergunta o que é tunelamento. A primeira figura aqui mostra uma pessoa que está levando uma pedra até o alto de uma montanha e ela tem que fazer isso para rolar, passar do outro lado. Então, a energia potencial tem que ser acumulada até que ela chegue aqui no alto para permitir rolar. Mas, se essa pedra fosse uma partícula que não está dando para ver muito bem, é bom escurecer mais a sala, esse modelo, um dos primeiros modelos de aplicação do tunelamento quântico, é para explicar a desintegração radiativa de um núcleo, uma partícula alfa que se encontra dentro do... focalizado, sabe? Não sei se dá para focalizar melhor. Bom, de qualquer maneira, há um posto de potencial cercado por uma barreira. Essa é a força nuclear, aqui é a barreira colombiana, e a partícula alfa dentro do núcleo, mas que ela lá esteja, não tem energia, como nesse caso, suficiente para passar por cima da barreira, mas atravessa a si mesmo por tunelamento. E esse é um efeito ondulatório, como nós vamos ver, não especialmente quântico, embora tenha essas repercussões quânticas. Enfim, tudo é quântico, simplesmente é preciso levar em conta que é um efeito ondulatório como interferência, que também ocorre na física quântica, como um efeito quântico, mas já existe em ondas láxicas. Então, somente para tornar bem claro que se trata desse efeito ondulatório clássico, a descoberta do tunelamento foi feita experimentalmente por um grande experimentador, Isaac Newton.
Eu vou estar logo mostrando o texto onde ele comenta essa descoberta, quando ele estava estudando o que é conhecido como anéis de Newton, que são anéis de interferência que aparecem quando se tem um dispositivo como esse. É uma lente, por exemplo, quando convexa sobre uma placa plana de vidro, e ela é iluminada, seja por reflexão, seja por transmissão. O que acontece quando a lente não está exatamente em contato, mas ainda existe uma camada muito delgada de ar entre essas duas superfícies de vidro, a luz pode atravessar essa camada, mesmo em circunstâncias onde ela normalmente sofreria reflexão total. E ela atravessa essa camada não como uma onda oscilatória, mas como se chama uma onda evanescente, atenuada exponencialmente, e se a espessura dessa camada é suficientemente pequena, da ordem do comprimento de onda da luz, ela vai emergir uma fração ainda perceptível da luz aparece do outro lado, pelo efeito de tunelamento, que se chama, nesse caso, reflexão total frustrada. Um videozinho aqui é para mostrar que à medida que tem uma interface entre água e ar, quando o ângulo de incidência é suficientemente grande, a luz se reflete totalmente, mas antes disso, parte dela era transmitida. Então, esse é o ângulo de reflexão total. Isso é a ilustração apenas da reflexão total. Mas o que aparece aqui, que vocês verão, é uma espécie de reprodução do que Newton percebeu. Então, deixe eu mostrar o que está acontecendo. É um feixe de laser que está incidindo sobre essa interface, e parte se transmite, parte se reflete. Vocês verão isso aqui. Essa é a parte transmitida e aqui a parte refletida, e aí vai aumentando o ângulo até chegar na reflexão total, e na reflexão total o feixe vai desaparecer, ele é totalmente refletido. Mas, ao encostar, dá para perceber isso, aqui está o feixe totalmente refletido, mas agora, imitando Newton, o que é feito é encostar uma interface aqui nova de vidro, exatamente como nessa situação, e olhem aqui, a manchinha de luz é exatamente a luz que acabou sendo transmitida por tunelamento. Então, isso é uma versão moderna do experimento feito por Newton. Então, vamos adiante. Isso agora são reproduções diretamente dos textos originais de Newton, ilustrando a sua descoberta do efeito de tunelamento. Aqui nessa figura são os anéis de Newton, onde ele está mostrando as diferentes cores por interferência que aparecem nesses anéis, conforme a espessura da placa. Mas ele diz então o seguinte, que a luz, se nós tomarmos então em contato um prisma de vidro e a objetiva de um telescópio, um deles então plano e o outro ligeiramente convexo, e comprimimos um contra o outro, de tal forma que não estejam totalmente encostados, mas também não estejam quase nada afastados. A luz que entra e atinge a superfície superior do primeiro vidro, onde o intervalo entre os dois vidros não passa da centésima milionésima parte de uma polegada, atravessa essa interface
o ar ou vácuo entre os dois vidros e vai emergir no segundo vidro. Então ele está estimando que a espessura necessária para poder haver tunelamento, que é esse efeito, é da ordem, exatamente o que ele está mencionando aqui, é da ordem do comprimento de onda da luz. E, embora se acredite muitas vezes que ele era totalmente partidário da teoria corpuscular da luz, isso absolutamente não é verdade. Ele tinha uma visão muito próxima da ideia de dualidade onda-partícula. E aqui está, por exemplo, uma proposição da óptica, em que ele diz que um raio de luz ele excita, ao chegar numa interface, um conjunto de vibrações ou de ondas, e essas ondas determinam se o raio, ao chegar na interface, vai ser refletido ou transmitido. Então ele chama isso de acessos que façam transmissão e façam reflexão. E aqui ele está, por exemplo, definindo o comprimento de onda ao dizer que a cor que fica exatamente na região entre o amarelo e o laranja do espectro, ela corresponde a intervalo entre esses acessos. Esse intervalo entre os acessos é o que a gente chamaria hoje de semicomprimento de onda, de 1 sobre 89 mil em polegada, que é um valor perfeitamente compatível com o valor atual para comprimento de onda de luz dessa cor. Bem, vamos falar agora de como ele interpretou o fenômeno ondulatório muito importante, que se chama difração, e aqui está a reprodução da página de rosto do tratado que foi publicado por Francesco Grimaldi, o descobridor da difração, em que ele tem essas ilustrações. Ele tem feixes de luz que passam, nesse caso, por um pequeno obstáculo, e o que acontece é que as regiões de sombra e de penumbra geradas por esse feixe se prolongam além dos limites do que a óptica geométrica queria, e ele comenta então que existe luz nessa região, que seria uma região proibida pela óptica geométrica, e ele chamou esse efeito de difração. A mesma coisa aparece aqui na passagem através de um par de fendas, novamente ultrapassando os limites da óptica geométrica. Então, ele coloca como proposição número 1 desse tratado, que foi anterior a Newton, que a luz tem, na realidade, 4 modos de propagação: a propagação retilínea direta, a propagação por reflexão e por refração, e uma quarta modalidade que ele já chama aqui de difração, que Newton chamava de deflexão da luz em lugar de difração. Bom, para o resto da palestra também é importante notar que Newton usou o que foi talvez pela primeira vez a ideia de uma analogia entre a óptica e a mecânica, ao discutir exatamente a reflexão total da luz. Ele está criando um modelo para a reflexão. Isso aqui agora é tirado do princípio, não é mais da óptica, em que a passagem de um meio ao outro é gradual. Ele considera uma transição entre índice de refração essencialmente equivalente ao índice de refração varia linearmente, e nesse caso ele ilustra o que seria a trajetória de uma partícula num potencial equivalente a esse, que é exatamente o potencial gravitacional próximo à superfície da Terra, o que significa que o raio de luz na reflexão total penetra nessa camada e sofre e tem uma trajetória parabólica. O que é interessante é que isso já daria que ele emerge num ponto diferente de onde ele entrou, que é uma antecessor do que se chama o efeito de deslocamento de Gauss-Hengel. E aqui ele está dizendo
no princípio, que ele está discutindo isso sem perguntar se raios de luz são corpúsculos ou não. Ele está ignorando essa ideia de uma teoria corpuscular da luz. Ele está simplesmente enfatizando essa analogia. Aqui aparecem algumas imagens de difração. Isso é difração por uma beirada retilínea, simplesmente um antiparo opaco tem uma beirada retilínea, e vocês têm aqui essas franjas de difração na região bem próxima da beirada da sombra, que é esta aqui. E aqui, com luz monocromática, isso se vê melhor. Se vê primeiro que existem essas franjas, e se vê que a luz penetra na região de sombra, que é exatamente a difração, mas se atenua rapidamente ao penetrar na região de sombra. Newton criou um modelo para explicar a difração na última parte do princípio, e ele cita aqui os trabalhos de Grimaldi, que eu mencionei antes, que estão na transparência anterior, e ele está dando alguns exemplos. Em particular, ele fez muitos experimentos de difração com objetos, por exemplo, uma beirada muito aguçada, uma lâmina de uma faca, e o que ele está mostrando aqui é que a luz que incide um feixe paralelo através dessa beirada, em lugar de criar uma sombra perfeitamente definida e propagando em linha reta, se desvia para penetrar na região de sombra. E ele está dizendo, isso agora é fundamental, que ele observou esse desvio, ele era um observador fantasticamente preciso, uma acuidade visual incrível, e percebeu que raios de luz se desviavam mesmo antes de chegar à beirada. Então, isso justifica para ele essa questão número 1, que ele termina o Tratado de Óptica com um conjunto de conjecturas, questões ou hipóteses que são uma das contribuições mais extraordinárias que Newton deu à física. É algo que eu recomendo a todos lerem, essas conjecturas que chegam até as conjecturas sobre a estrutura da matéria e o fato de que a atração elétrica existiria em escala muito pequena, numa época em que mal se falava de eletricidade. Mas a conjectura número 1 sobre difração é esta: não será verdade que os corpos atuam sobre a luz à distância e por essa ação dobram, refletem os seus raios, e que essa ação é tanto mais forte quanto menor essa distância, que é o que ele está ilustrando nessa figura. E ele atribui isso à presença de uma espécie de éter, um meio etéreo, que teria o equivalente a uma espécie de índice de refração, e ele está exatamente na conjectura número 20, perguntando se esse meio etéreo não tem uma densidade que varia em função da distância a um objeto material, e que dessa maneira explica esse tipo de reflexão. Então essa é a visão de Newton da origem da difração. Okay. Certo. Vamos chegar então à teoria ondulatória da luz. Vocês tiveram na semana passada uma apresentação sobre as teorias da natureza da luz, e essa é uma das figuras que foram mostradas. É uma figura célebre do Tratado de Huygens, explicando o princípio de Huygens, em que ele procura construir frentes de onda na sua propagação como envoltórias de ondas esféricas secundárias emanadas de pontos de uma frente de onda anterior. E a ideia é a seguinte: essa é uma frente de onda
digamos, que a gente toma inicialmente, cada ponto dela gera ondas esféricas. É preciso construir geometricamente a envoltória dessas ondas esféricas. E, para explicar a propagação retilínea, se aqui eu tenho um epital opaco e aqui também, a luz não vai se propagar além da região definida pela ótica geométrica, porque essa é a única região em que essas frentes de onda estão em contato com o envoltório. Na região de sombra não há a envoltória, então o que ele diz é que só nos pontos de contato é que a luz vai atuar e assim explicar a propagação retilínea. Agora, essa teoria de Huygens é muito diversa do que a gente pensa hoje como uma teoria ondulatória, porque ela não tem nenhuma ideia de periodicidade, de oscilação. Ele está estudando a propagação de pulsos e não exatamente de ondas periódicas. E a primeira teoria ondulatória real, como nós pensamos hoje, que leva em conta o caráter oscilatório, é devida a um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Leonhard Euler, em 1746. Huygens era 1690, esse princípio. Além disso, que nós vamos comentar já, Euler estabeleceu uma conexão fundamental entre a função exponencial e as funções trigonométricas oscilatórias, a qual vou voltar a falar logo em seguida. Bem, Thomas Young, em 1801, foi ele quem fez o experimento famoso das fendas e da interferência, que foi comentado na palestra da semana passada, e ele discute a difração tratando como se fosse uma espécie de reflexão diferente da comum que a luz sofre quando passa por uma beirada. Então é uma reflexão anômala de uma beirada que gera o que eles chamariam uma onda difratada na beirada. Bem, então vamos adiante. Uma pequena digressão aqui sobre números complexos, que vocês certamente já viram no curso colegial. Um número complexo é uma generalização da ideia do número real. O número real, geometricamente, corresponde a pontos na reta, e o número complexo, geometricamente, corresponde a um ponto num plano. Então, ele tem duas componentes, que seriam a parte real e a parte imaginária, e existe essa representação dele em termos das suas projeções, em que eu tenho a distância, o módulo do número complexo, a parte real proporcional ao cosseno desse ângulo φ, a parte imaginária ao seno, aqui está a unidade imaginária I. Então, a fórmula de Euler mostra que essa expressão equivale à exponencial de um ângulo imaginário, a exponencial de I, φ. E, em particular, quando φ é o ângulo π, isso corresponde a uma rotação de 180 graus a partir do eixo real, e nós rebatemos para o ponto menos 1. Então, é π igual a menos 1. Essa é uma fórmula famosa, que eu vou comentar também no final. E isso estabelece uma conexão entre duas funções que, sem passar por esse caminho complexo, pareciam completamente desligadas uma da outra. A função exponencial é a potência x do eixo real, é generalizada para a exponencial do número complexo z. Então, a parte que corresponde ao módulo é a potência x, mas aparece multiplicada por essa, é a potência módulo do número real. O fator de fase é φ, que corresponde a essa rotação de um ângulo φ. Então, isso mostra que uma função que tem propriedades totalmente diversas do eixo real das funções oscilatórias, das funções trigonométricas, que é a função exponencial, tem uma conexão muito estreita com ela.
essa conexão tem a ver com o conceito de analiticidade. Essa função E, a potência Z, é uma função regular para qualquer Z, em todo plano complexo. Chama-se uma função analítica ou holomórfica. Já uma função como essa, 1 sobre C quadrado mais 1, que é 1 sobre C menos I, C mais I, tem duas singularidades, onde há uma divergência, se o ponto Z se aproxima de uma delas, I ou menos I, se chamam polos nesses dois pontos. E essa teoria das funções analíticas, uma variável complexa, é uma das teorias mais bonitas da matemática e mostra que valores de uma função em diferentes pontos do plano Z, quando ela tem analiticidade, estão muito fortemente vinculados uns com os outros. Na realidade, também é verdade que o comportamento e a natureza da função é determinado basicamente pela natureza dos seus pontos singulares, da sua singularidade. Bom, podemos perguntar o que é que isso tem a ver com a física, por que essas funções são importantes na física. E elas são importantes por uma razão muito básica, que é um princípio fundamental chamado princípio de causalidade. O que acontece no futuro não pode influenciar aquilo que aconteceu no passado. Então, essa é a razão fundamental pela qual a analiticidade é importante na física. E vamos ver que isso é importante para o resto que nós vamos falar. Um conceito novo sobre o que significa difração e a interpretação dela veio posteriormente com uma generalização daquele princípio de Huygens devido a Fresnel, também comentado na semana passada aqui. E a ideia é a seguinte, é combinar o princípio de Huygens das ondas esféricas que são emitidas por regiões de uma onda incidente aqui sobre um semiplano opaco que não estão bloqueadas, então emitem essas ondas, combinar isso com a ideia de Young interferência e aí discutir o que acontece com uma interferência, não mais simplesmente uma construção geométrica, mas a interferência dessas ondas esféricas secundárias é que determina o que acontece em qualquer ponto. Em particular, na região de sombra, essa interferência vai gerar franjas ou vai gerar os efeitos de difração. E como também foi contado na semana passada, esse trabalho de Fresnel foi submetido para concorrer a um prêmio da Academia de Ciências da França, e na comissão julgadora, cujos membros eram partidários em geral da teoria popular, um deles, o grande matemático Poisson, deduziu da formulação de Fresnel um fato que parecia paradoxal, que exatamente no centro da sombra projetada por um disco circular opaco existiria um ponto luminoso brilhante. E o que aconteceu foi que um outro membro da comissão, Arago, foi testar isso experimentalmente e verificou que era realmente verdade. Essa é uma bela foto da sombra de um disco circular e aqui aparece um ponto luminoso que, por uma injustiça histórica, ficou sendo conhecido como a mancha de Poisson. Bem, então, essa teoria de Huygens-Fresnel, do princípio de Huygens formulado por Fresnel, é a base do que se chama a teoria clássica da difração, que foi um matemático forte, formulado em 1965, e pela qual ele, inclusive, ganhou um prêmio Lenin na União Soviética, e que eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas ele compara o que acontece na penetração da luz dentro da sombra, uma região de transição que se chama penumbra. Ele compara isso com uma espécie de efeito de difusão. Só que ele não foi suficientemente conhecido, porque na realidade não é uma difusão como a difusão, por exemplo, do calor, mas é algo muito mais comparável ao que acontece na equação de Schrödinger
e aí realmente é o espalhamento, o alastramento de um pacote de ondas que é descrito por essa aproximação. Além disso, a teoria dele era uma teoria local e dava o que se chama uma representação assintótica da solução, que só é válida numa região estreita, chama-se uma aproximação transicional, não é o que se chama uma aproximação uniforme. Então essas eram as teorias, e eu vou passar a discutir o modelo que permitiu não só testar, mas levar bem mais longe a teoria da difração, que é um problema clássico de física chamado espalhamento Lie. O espalhamento Lie é o espalhamento de luz por uma esfera transparente, não precisa ser totalmente transparente, pode até ser uma parte absorvente, o caso mais simples é transparente, como é exatamente uma gota d'água na atmosfera para a luz solar. E esse modelo de espalhamento Lie é um modelo muito singular na física, porque, primeiro, ele é exatamente solúvel, tem uma solução exata, mas, ao contrário de muitos desses modelos solúveis, ele é também extremamente realista, ou seja, a realização experimental permite testar o modelo com grande precisão, e é possível testar e calcular o que acontece com uma precisão comparável àquela da eletrodinâmica quântica, que é a teoria mais precisa que nós conhecemos na física. Eu vou pular as fórmulas que estão aqui, mas só comentar a solução exata de espalhamento é dada sob a forma de uma série infinita de termos bastante complicados, e o que é fundamental aí é entender quantos termos dessa série a gente tem que guardar para ter uma boa aproximação. E o que a vida real mostra, e percebeu rapidamente até os computadores, é que para as aplicações importantes, por exemplo, na atmosfera, o número de termos dessa série que é preciso guardar é enormemente grande. Bom, eu já vou mostrar a razão de ser desse efeito. Mas um papel muito importante em todo esse desenvolvimento posterior vem dessa analogia entre a óptica e a mecânica, que já Newton havia postulado, e foi postulado com maior detalhe por Hamilton. Toda a mecânica newtoniana deriva dessa analogia, e mostra que, na realidade, um campo de forças descrito por um potencial V é também descrito na óptica através de um índice de refração de um meio inhomogêneo, um meio que varia de ponto a ponto, índice como o potencial varia de ponto a ponto, o que vale para uma partícula com uma energia bem definida. Bom, essa analogia foi estendida muito mais longe por De Broglie e Tracy Schrödinger em 1928, e foi uma das formulações da mecânica quântica como mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória estaria para a mecânica clássica exatamente como a óptica ondulatória estava para a óptica geométrica. Em particular, isso leva a, não vou ficar em detalhes, mas o que se chama o princípio de localização, formulado para Vanderbilt em 1957, e associa, por exemplo, aqui na série de Lie, cada termo dessa série, chamada série de ondas parciais, corresponde a um determinado momento angular, e aí pode ser descrito como um raio luminoso com um determinado parâmetro de impacto. E o parâmetro de impacto está diretamente relacionado com esse momento angular. Então é possível interpretar cada termo dessa série em termos de raios que têm parâmetros de impacto que vão crescendo à medida que o índice aí vai aumentando. E no início do século, entre 1910 e 1920, Poincaré e Watson formularam uma ideia que foi básica para todos esses
movimento, chamada transformação de Watson, e aí a ideia foi exatamente converter essa série, que é uma série de números reais, numa integral no plano complexo. Então aí entra exatamente a ideia de usar a generalização, a passagem, a extensão do real ao complexo. Isso foi fundamental para todo esse tratamento. Então a teoria que eu vou comentar agora, chama-se teoria do momento angular complexo. Ela foi formulada a partir de 1965, baseada nessas ideias e com a colaboração de várias pessoas, algumas das quais daqui em Rochester, o Dr. Vijay Kari, aqui em Física, Nelson Ferrari, na UFRJ, Luiz Galiza Guimarães, e uma colaboração muito importante de Warren Griscom, da NASA. Então, o que eu vou comentar agora resulta, que são esses colaboradores, resulta de cerca de 40 anos de trabalho aplicando esses resultados. Bem, e a ideia fundamental, de novo, do plano complexo, é que a gente vai transformar uma série que tem um número muito grande de termos na prática para aplicar, por exemplo, a propagação na atmosfera. Não é pouco frequente que a gente tenha que somar 5.000 a 10.000 termos complicados dessa série, daí a necessidade de recorrer ao computador por esse método, transformar essa série numa integral do plano complexo, essa ideia que vem de um Watson de Poincaré, tal que o que é fundamental para o comportamento da série seja a contribuição de alguns pontos críticos no plano complexo. Lembre-se que eu falei que o comportamento de uma função em pontos especiais críticos determina o seu comportamento em todo o plano. Então, esses pontos críticos são singularidades chamadas polos complexos, que tinham sido estudados por Regge, em particular na física de partículas, são o que se chama pontos de Sela, e esses pontos de Sela podem ser reais, que correspondem a uma aproximação fundamental chamada aproximação WKB, ou podem ser complexos. Quando eles são complexos, a gente tem a ideia de que corresponde a um raio complexo representa exatamente o tunelamento da luz, de modo que essa teoria vai incluir os efeitos de tunelamento. A contribuição dos polos complexos inclui não só aqueles raios difratados de Keller, mas também contribuições mais gerais, novamente ligadas ao tunelamento. Então, a grande novidade trazida por esse modelo e por essa teoria foi permitir pela primeira vez tratar de uma maneira rigorosa e completa o tunelamento da luz na difração. Eu vou mostrar um pouco, então, dos resultados. Um dos modelos mais simples que podem ser tratados, é uma esfera impenetrável, completamente opaca, e nesse caso a teoria permitiu mostrar como é a evolução da onda que se propaga, desde muito perto dela até a região mais distante. Em particular, como é que se forma aquela mancha de Poisson na região de sombra, e há apenas pequenas regiões em que aquela teoria clássica da difração funciona. Ela não funciona aqui já desde essa região de sombra. O que acontece aqui é que a luz penetra com tunelamento através desses raios complexos, do tipo raio difratado que ela já tinha introduzido. Ela permite tratar a transição na região da penumbra muito além daquilo que a teoria de Fock havia tratado. Então, do ponto de vista da analogia entre ótica e mecânica, isso corresponde ao que se chama de potencial efetivo, que tem a forma do que se chama barreira centrífuga, limitada aqui por uma parede impenetrável, que é exatamente para representar a esfera impenetrável. E a gente pode comparar
o que acontece com cada termo daquela série de ondas parciais, associar a raios que têm diferentes parâmetros de impacto, então alguns vão chegar diretamente sobre a esfera, outros vão passar por fora, mas mesmo assim são afetados por tunelamento. Essa teoria, então, permitiu comparar a solução essencialmente exata, uma aproximação com grande precisão da teoria, com as teorias anteriores e ver qual é a contribuição, nesse caso, dos diferentes efeitos. E o que se nota é o seguinte: existe uma contribuição, que é aquela, isso aqui agora é para ângulos de vibração cada vez maiores, numa região central, que é essa região aqui, o pico de vibração, a teoria clássica da vibração é realmente um termo dominante, mas rapidamente ela passa a competir com, primeiro, a contribuição do tunelamento, que é essa contribuição aqui, que se torna da mesma ordem, e com a contribuição de reflexão anômala, que é análoga àquela ideia de Young. Então, nesse caso, a teoria permitiu atingir uma precisão muito além daquela que tinha sido obtida, por exemplo, na teoria de Fock. Aqui é o gráfico da precisão em função do que se chama o parâmetro de tamanho, que mede o diâmetro ou a circunferência da esfera em função do comprimento de onda, e a teoria já funciona para tamanhos comparáveis ao próprio comprimento de onda, vai melhorando cada vez mais à medida que o diâmetro cresce em relação ao comprimento de onda, e a precisão aqui é uma escala logarítmica, cai rapidamente, já para parâmetros da ordem da unidade, a valores da ordem de partes por milhão, ao passo que a teoria de Fock, ela dá algo como 4 a 5 ordens de grandeza de erro acima da teoria de momento angular complexo. Na realidade, a teoria, a partir de um valor de ordem de algumas dezenas, ela passa a ser mais precisa do que os cálculos da série exata por somação por computador, porque esses cálculos nunca conseguiram ultrapassar uma precisão do próprio erro do computador, que a teoria aqui ultrapassa facilmente. Bem, um efeito tratado logo depois desse pela teoria é o chamado espalhamento perto do ângulo crítico, que ocorre quando a gente tem uma esfera com índice de refração inferior ao do meio no qual ela está imersa. Então, tipicamente, uma bolha de ar na água, e o efeito, que se chama o efeito Fulcrum, foi inventado por esse físico alemão em 1888, observando uma nuvem de bolhas de ar na água do mar. Ele encontrou que a luz refletida na vizinhança da reflexão total formava franjas coloridas que ele pensou que fossem arco-íris. Na realidade, não era. É esse efeito do espalhamento perto do ângulo crítico, e isso corresponde, eu não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas o potencial efetivo associado a desse tipo, em que aqui nós temos uma continuidade devido ao índice de refração, e os raios que estão muito perto do ângulo crítico da reflexão total, eles tunelam ao longo da interface exatamente por um efeito análogo àquele efeito que Newton estudou. Então, há um deslocamento angular, que se chama deslocamento Gauss-Rentgen, e esse efeito, então, a teoria exata comparada com a teoria de momento angular complexo praticamente coincide, ao passo que o que correspondia à teoria clássica da vibração, nesse caso, está dando resultados totalmente incorretos, em particular aqui na região de penetração com tunelamento. Esse efeito foi verificado experimentalmente também a teoria de momento angular complexo com grande precisão em 1995. Bem, o efeito talvez mais bonito do espalhamento, que foi o primeiro estudado pela teoria de momento angular complexo para o Ministério Transparente, o arco-íris, ele exige uma passagem pelo que se chama
a expansão de Debye, que é um tratamento já formulado por Debye por volta de 1910, em que ondas esféricas incidentes interagem com a superfície através de uma série de passagens, reflexões e passagens pelo interior da esfera. Uma onda esférica incidente penetra, ela passa pelo centro da esfera, simula como se fosse um refletor total, volta a ser parcialmente refletida e transmitida, então existe uma série infinita de reflexões e transmissões, que é essa série de debates. E cada termo dessa série tem um análogo em termos de raios, em particular, o terceiro termo é o que dá origem aos raios que correspondem ao arco-íris, e, do ponto de vista do plano complexo, a passagem da região iluminada para a região de sombra do arco-íris corresponde à conversão de um par de pontos de célula reais, que são os raios reais, em pontos de célula complexos, e aí isso dá origem exatamente àqueles raios complexos que descrevem tunelamento. Então, o que acontece na região de sombra do arco-íris é tunelamento da luz, e isso permitiu tratar o arco-íris com grande precisão, que nenhuma teoria anterior tinha obtido. Em particular, está a comparação da solução exata por formação numérica com a teoria molecular complexo, que não leva em conta efeitos de ordem de raios de ordem superior, mas descreve, então, todo o efeito principal do arco-íris com grande precisão. A teoria clássica de L do arco-íris leva a resultados completamente errôneos, inclusive inverte máximos e mínimos. Bem, então esse foi o tratamento da teoria do arco-íris. Deixa eu comentar agora um efeito muito importante que vamos usar daqui a pouco, que é o efeito de ressonância, e qual é o papel que ele tem nesse tratamento. Então, deixa eu interromper por um instante e mostrar esta imagem que está, que é de oscilações forçadas de uma pessoa que está sendo empurrada num balanço. Então, existe o balanço funcionando como um pêndulo, ele tem um período natural de oscilação livre. E o que acontece depende de com que fase, a fase significa em que etapa dessa oscilação a pessoa está dando empurrando quando faz oscilação forçada. Então, esse é um caso que ela não está oscilando muito alto, porque a fase não está bem ajustada ao empurrar. Qualquer criança sabe disso. Então, conforme a fase é ou muito antes ou muito depois do ponto correto, o balanço não sobe quase. Mas se a pessoa empurrar de tal maneira que ela está em fase com a oscilação natural do pêndulo, então o que vai acontecer é o efeito de ressonância, e na ressonância o efeito tão forte, ela está cada vez empurrando. Então esse é o efeito de ressonância, que ele é muito importante no tratamento. Então, voltando agora às palestras.
ressonância aparece quando os raios de luz estão passando na beirada da minha gota d'água, que esfera, eles podem penetrar, vamos já ver, eles vão penetrar por tunelamento, e eles dão origem a raios que se refletem aqui no interior, num processo análogo ao que se chama módulos de galeria de sussurros. Esse é o potencial efetivo correspondente ao espalhamento do vídeo, que nota que ele tem uma forma exatamente de um poço de potencial que é circundado por uma barreira de potencial. Então, é exatamente o modelo que dá origem a efeitos importantes de tunelamento. E o que acontece é que raios que estão passando por fora da minha gotinha podem, por tunelamento, penetrar dentro dela. Quando eles penetram, eles estão se propagando aqui dentro num ângulo que é superior ao ângulo 20, então na óptica geométrica se refletiriam totalmente aqui dentro e seriam raios capturados totalmente, seriam estados ligados da luz. E esse efeito é o análogo na acústica das galerias de sussurros que existem na Catedral de São Paulo, em Londres, que é uma galeria circular muito grande, em que uma pessoa que está num lado da galeria consegue sussurrar com a parede e ser ouvida por uma outra que está a uma distância enorme do outro lado, porque o som se propaga por reflexões internas sucessivas. Então, o que isso tem a ver com a ressonância? Quando, após esse trajeto, a luz volta ao ponto de partida, com a fase correta, com uma criança que está sendo empurrada no balanço com a fase correta, isso reforça fortemente o efeito e produz ressonâncias extremamente finas, extremamente estreitas, que aparecem aqui no espalhamento da luz, o efeito que é chamado de flutuações da seção de choque, e pode ser reproduzido com grande precisão pela teoria de momento angular complexo, levando em conta exatamente o tunelamento da luz. Então, nota que esse efeito, a luz não fica completamente capturada, porque da mesma maneira que ela tunela para dentro, ela pode tunelar para fora. Então, uma fração muito pequena escapa de cada reflexão por tunelamento também. Então, esse efeito tem a ver com a propagação da luz solar na atmosfera e com o efeito das nuvens sobre a luz solar. E nós estudamos esse efeito devido a uma chamada anomalia de reflexão das nuvens, em que aparentemente elas estavam absorvendo mais do que deveriam pelo tratamento usuais da propagação da luz. E o que se mostra então é o seguinte: analisando qual é a contribuição desse efeito de tunelamento de raios solares que estão passando por fora das gotinhas de água nas nuvens e penetram nelas por tunelamento, mais a ressonância, resulta o seguinte: resulta que a média disso ao longo de todo o espectro solar é que a contribuição do tunelamento representa cerca de 20% da absorção total da luz solar pela nuvem, pelas gotas d'água na nuvem. Então, é um efeito dramaticamente macroscópico, quando se pensa no tunelamento como um efeito da física nuclear. Basta olhar para uma nuvem, ela é um pouco mais escura do que seria previsto pela óptica geométrica, exatamente porque a luz tunela. Bem, finalmente, o último efeito tratado, que é o efeito auréola, é um efeito que foi descoberto, foi primeiro relatado por um explorador de uma expedição que a França mandou para a América do Sul para medir um arco de meridiano. E o capitão que comandava essa expedição, Francisco de Ulloa, observou o efeito em 1738. Ele está relatado nesse tratado, Relação Histórica da Viagem à América Meridional, publicado pouco depois
na Europa. Ele, com outros membros da expedição, se encontravam no topo de uma montanha nos Andes, e o sol estava acabando de aparecer e havia nuvens muito perto do pico, então eles viam, iluminados pelas costas, pelo sol, a sombra deles projetada sobre as nuvens. E essa ilustração, que é extremamente fantasista, mas mostra o espanto deles ao perceberem que em torno da cabeça, a sombra da cabeça, aparecia uma série de anéis luminosos, concêntricos, coloridos, e esse efeito era tal que cada um via a sua cabeça rodeada por uma auréola, sombra, mas não a dos vizinhos, porque o efeito realmente é um efeito concentrado num ângulo sólido muito pequeno. Aqui está uma série de imagens da auréola. Essa é uma imagem próxima daquela que o Lua deve ter visto. Aqui a sombra da pessoa, vocês veem no alto de uma montanha, e aparecem vários anéis aqui da auréola. Esta aqui é numa cratera de vulcão no Havaí. Esta novamente é parecida com o efeito de Ulloa. Aqui nós vemos projetada sobre uma névoa, sobre um campo virada à volta de uma montanha. Novamente uma imagem tipo a de Ulloa. A forma mais comum de observar esse efeito hoje em dia é em torno da sombra de um avião projetada sobre uma nuvem, que aparece claramente aqui. Essa imagem é particularmente interessante porque mostra a auréola nesse ponto, em torno da sombra da pessoa, mas aqui a distância é bastante grande em termos de distância angular, é o que se chama um arco-íris branco. É um ângulo completamente diferente, e ele é branco porque as gotículas da névoa são tão pequenas que não dá para formar as cores. Bem, então, o que a teoria de momento angular consegue é dar uma explicação completa do efeito auréola, pela primeira vez, como um efeito de tunelamento de luz. Ela havia sido um precursor dessa ideia, foi formulado por Van der Waals em 1947, com a ideia de trajetos luminosos completados por ondas superficiais, que são essas ondas que também são efeitos de tunelamento, seriam importantes para isso, mas na realidade é preciso levar em conta todas essas multireflexões, efeitos de reforço do tipo ressonância, como aqueles que eu comentei antes, e a combinação disso tudo permite reproduzir o espalhamento traseiro da luz, que explica a auréola, reproduzir esse efeito de Van der Waals com grande precisão, e ao analisar todas as contribuições que são importantes para a auréola, mostrar que a quase totalidade delas vem de raios que estão passando por fora das gotinhas de água, ou seja, é puro efeito, praticamente um puro efeito de tunelamento. Bom, há toda uma série de aplicações recentes, nas quais eu não vou entrar em detalhes, mas que tem a ver, por exemplo, com o que se chama de cristais fotônicos, lasers caóticos, e, em conclusão, todos os efeitos que eu comentei antes, os efeitos de Young, de repressão anômala, o efeito de bloqueio de Fresnel, tem contribuições significativas. Os raios infratados em guerra também, a teoria de foco da penumbra também numa região limitada, mas tudo isso tem que ser completado por efeitos de tunelamento que a teoria de momento angular permitiu tratar, e ela permite justificar inteiramente aquelas questões formuladas por Newton. Pergunta: se os raios, se os corpos atuam sobre a luz da distância e defletem os seus raios, isso é exatamente uma descrição muito boa do efeito de tunelamento. E essa distância pode ser uma distância muito grande. Essa distância pode ser comparável ao raio da própria gotícula multiplicada pelo índice de refração da esfera, ou seja, uma distância
macroscópico. E quando ele fala que isso pode ser explicado por condensação gradual do tal éter que ele estava imaginando, isso realmente é uma boa descrição do que se chama o potencial efetivo. Ok? Então, uma última aplicação agora extremamente prática e recente do tunelamento é algo que vai se tornar extremamente popular em computadores e já é utilizado em, já vou mencionar em que, e foi um físico coreano extremamente inventivo quem utilizou essa técnica, que já era usada para tirar impressões digitais. De que maneira? Impressões digitais por scanning, da seguinte maneira: a impressão digital corresponde a distâncias muito pequenas entre o seu dedo e o relevo dele e a placa sobre a qual ele está. E essas distâncias são tais que elas permitem exatamente converter luz que seria totalmente refletida aqui no interior dessa placa por multireflexão em luz que tunela e consegue ser transmitida e assim reproduzir o relevo e a imagem das impressões digitais. Então, essa técnica, que é exatamente chamada de reflexão total substrata, é um sinônimo do tunelamento, ele utilizou agora, generalizando isso para introduzir luz colorida, e deixa mostrar a demonstração de como isso funciona, que fala melhor do que qualquer. Ele está mostrando isso numa tela extremamente grande e vocês verão que tudo é feito por toque. O toque vai introduzir movimentos na tela, ele pode introduzir uma imagem vista em diferentes aumentos e recortar uma parte dela ou ampliar puramente por toque. Esse é o toque que está sendo ocorrendo a reflexão total substrata. Então ele mostra esse efeito acontecendo com, por exemplo, uma imagem biológica. Ele já vai mostrar isso. Aqui ele está mostrando num mapa. Você pode transportar pedaços da imagem, recortar à vontade. Okay? Você pode fazer aparecer, então, em diferentes aumentos. Aqui está a imagem biológica. Ele agora vai pegar um pedaço para ampliar, vai até o nível praticamente celular, como vocês verão. Okay? Então, tudo isso está sendo feito com a ponta dos dedos sobre essa tela. Pode fazer aparecer um teclado, como vocês verão. Então, esse teclado pode ser usado para escrever uma mensagem, ok? E tudo isso passa a ser o futuro da visualização de telas de computador. Então, isso foi feito a partir do ano passado e rapidamente as empresas acordaram para isso, e a Apple, que é muito se adiantou bastante. Atualmente eles tiveram um grande sucesso com aquele iPhone, que é o telefone todo operado por toque desse tipo, e o iPod, a versão mais recente dele, se chama iPod Touch, e usa essa tecnologia para manipular todas as funções que existem no iPhone. Bom, finalizando, o efeito Auréola, ele, de certa forma, é algo mais próximo que eu conheço de milagre na física.
O que é um milagre? Uma definição boa é algo que você não consegue explicar a uma pessoa qualquer que você pega no meio da rua. Aí você dizia que a gente só entende uma coisa quando consegue explicar a primeira pessoa que está passando na rua. Bom, uma pergunta sobre milagre das mais antigas na física é a explicação do plano inclinado. Parece um milagre que um peso de 2 quilos pode ser equilibrado com um peso de 4 quilos no plano inclinado. E esse argumento de Stern, usando essa figura lindíssima de um colar de esferas em torno do plano, mostra que isso decorre da inexistência de um modo contínuo. Então, o epitáfio de Stern dizia exatamente isso. Em holandês, wonder and misredonder. Milagre, mas não é bem mais um milagre. Então, a auréola, de certa forma, nos aparece como se fosse um milagre, mas a sua explicação dependeu das contribuições fundamentais de 2 grandes cientistas. Um grande físico, que é Newton, que descobriu experimentalmente o efeito de tunelamento, e um grande matemático, Leonard Euler, cujos 250 anos foram celebrados este ano, ao seu nascimento, que foi quem formulou esta fórmula, I mais 1 igual a 0, exatamente ligando a função exponencial com a função oscilatória, trigonométrica, e é chamada frequentemente a fórmula mais bela da matemática, porque ela, de certa forma, resumiu toda a matemática anterior a Euler, desde a aritmética, o número 1, o zero que foi inventado posteriormente, a unidade imaginária I, que foi a descoberta da álgebra, da solução de equações algébricas. Bom, antes disso, o π, a geometria, e finalmente a análise, que foi a constante de Euler e enfim, a base dos logaritmos neperianos, o E, e essa fórmula junta isso tudo. E a auréola, de certa forma, decorre de extensões dessa fórmula, do tunelamento, de certa forma, que está contido nela, e não creio que dá para explicar isso a qualquer pessoa na rua sem passar pela matemática. Mas Galileu já dizia, para entender a natureza, é preciso conhecer a sua linguagem, e o livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Muito obrigado. Obrigado. Temos tempo para algumas perguntas, talvez? Vou fazer você uma pergunta que o Túlio Regi me fez e eu fizesse a você muito tempo. No seu trabalho de momentos angular complexos, você teve alguma inspiração nos trabalhos do Regi ou foi direto ao Watson e Poincaré? O objetivo de todo esse trabalho era tentar entender que física podia estar por trás dos polos e retos. E o que eu achei é essa física. Mais alguma pergunta? Talvez para alguns dos estudantes presentes possa ser nova a informação de que por esses trabalhos dele que ele relatou, Moisés recebeu o prêmio Max Born de ótica. Com parte desse trabalho, toda essa parte sobre o tunelamento nas nuvens e completar a teoria da auréola é bem mais recente. Eu não tenho uma pergunta assim relacionada diretamente, mas eu sempre pergunto às pessoas uma resposta intuitiva para um fenômeno cuja resposta é intuitiva eu não sei. Se você pega um pêndulo, né, e tem um ponto instável na vertical em cima. Agora, se você mexe com uma certa frequência, esse equilíbrio fica estável. E eu não tenho uma explicação. Tem funções de Mathieu e algo,
mas eu não sei uma explicação para o homem da rua. Então fica aí a pergunta. Bem, de certa forma, há um análogo disso aqui, corresponde à passagem do parâmetro de impacto no modelo do potencial equivalente, potencial efetivo para uma partícula transparente, aquele raio que passa exatamente no topo da barreira, que é uma espécie de análogo dessa posição instável. E se você quiser, o desdobramento disso é, por um lado, a penetração através da barreira do tunelamento, por outro lado, multireflexão. Então, é uma espécie de passagem do ponto instável para tudo isso que aqui é realizado dessa forma. É um efeito que eu acredito que possa ser análogo. Outra coisa que eu não tive tempo de discutir é uma das aplicações. Deixa eu voltar. Nas aplicações, uma delas que está mencionada aqui é o espalhamento caótico. Então, se der para apagar a luz um pouco, talvez possa comentar. O que acontece é o seguinte: aquelas oscilações que se chamam ripple, flutuações do espalhamento, elas parecem muito como se fosse um efeito caótico. Na realidade, o Warren Driscoll, que brigava com isso, e todas as pessoas que trabalhavam em tentar computação da série de Mi enfrentavam esse obstáculo, porque a toda hora você cai sobre uma ressonância e ela pode ser tão estreita que o seu computador não chega a vê-la. Então ele comparava isso com uma estrutura fractal. E isso lembra muito uma flutuação caótica. É caótica? Não, não é caótica, porque ela representa dependência sensível ou sensitiva de condições iniciais. Mas isso é só metade do que é necessário para ter caos. Então, a outra parte disso, você tem com uma deformação pequena, você passa da geometria esférica para uma geometria esferoidal. O que acontece é que você consegue chegar exatamente a uma transição para o caos do tipo Kolmogorov, Arnold, Mozart. Então, tem uma imagem claríssima da transição de como você passa de dependência sensível de condições iniciais para o caos completo. Tem um pouco a ver com isso que você está perguntando. E isso é a base que se chamam lasers caóticos. Aliás, recentemente, Cid Araújo construiu um laser caótico e fica ótimo. Um trabalho muito bonito deste ano que saiu recentemente. Mais alguma pergunta? Entre o arco-íris primário e secundário, é visível a interferência. Eu não ouço lá muito bem. Entre um arco-íris primário e secundário, é visível a interferência do efeito de tunelamento? Quer dizer, aquela faixa escura é realmente o efeito do tunelamento? Deixa eu voltar a uma das transparências bem para trás, se eu conseguir chegar lá. Isso, então, mais fácil. Então, pode apagar a luz também, por favor? Apaga a luz. Calma. Olha, isso aqui é parte do arco-íris primário. Aqui mais para cima estaria o arco-íris secundário, que é bem mais pálido do que o primário. Entre os dois,
você nota que tem uma região escura. Isso era conhecido da Grécia Antiga, de um filósofo chamado Alexandre, então é chamada a faixa escura de Alexandre. Mas, o que é muito mais difícil de perceber é que, se eu olho a parte do arco-íris primário, que pela ótica geométrica termina aqui com o violeta, notem que, não sei se está dando para ver de longe, mas existe uma faixa esverdeada abaixo do violeta e uma outra faixa violeta mais embaixo. Então aqui é uma das raras fotos que dá para ver esses chamados arcos supernumerários. O que são os arcos supernumerários? São exatamente as oscilações extras da função de L que dão esses picos adicionais. E a parte de sombra, a luz decai dessa forma muito rápida, com um efeito puro de tunelamento. Então, nessa região da faixa escura de Alexandre, está ocorrendo tunelamento. É essa a sua dúvida? Sim. Ok. Talvez tenhamos tempo para mais uma pergunta. Bom, não havendo, vamos agradecer a você.